Fala galera, mais um Papo com Investe Bruno aqui, edição de número 12. Hoje aqui a gente está com o grande Osmar do perfil Osmar Família 93. Cara, prazer te ter aqui. Se apresenta aí pra galera, fala quem você é, o que você faz da vida, de que você fala na internet, se apresenta aí. Fala aí, Bruno, e um abraço aí a todos que estão ouvindo aí o podcast. Agradeço o convite, é uma honra estar aqui, trazendo um pouco da minha história, compartilhando um pouco disso aí, para poder trazer vários ensinamentos, né, de experiência de vida, para quem realmente quer transformar a sua situação. Eu sou bombeiro militar, eu estou bombeiro aqui em Uberlândia já há 12 anos, e nem sempre fui uma pessoa que está aí na internet falando sobre isso, tinha o maior preconceito sobre isso aí. Mas vamos falar sobre esses pontos aí ao longo do nosso podcast para poder mostrar para o pessoal que realmente a gente precisa de estar em constante evolução, né? Eu acho que dentre os criadores de conteúdo aí, talvez você tenha uma das maiores histórias de superação, né, em relação a dinheiro mesmo, né? E cara, como é que foi essa, até antes de você ser bombeiro militar, você sempre quis isso? Como é que você foi? Como é que você virou bombeiro militar? Bruno, eu me formei em geografia em 2008 e ali eu percebi que ir para a sala de aula não era algo que eu queria, dar aula no ensino médio, o salário do professor e a educação no Brasil não era muito, nem hoje, nem naquela época era valorizada. Então eu já busquei ali uma forma de ganhar mais. E para mim, naquele momento, surgiu esse concurso do bombeiro. Eu não sonhava em ser bombeiro, não tinha aquele sonho de infância daquilo ali, não. E fiquei até na época de fazer o concurso receoso se eu faria ou não, pela questão da profissão em si. Mas depois que eu falei, vou fazer a prova, vou estudar, passei no concurso, mas esse concurso te dá direito a fazer um curso de preparação. Então você tem que ser aprovado nesse curso. E aí durante o curso eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. É uma rotina completamente diferente do que eu já tinha feito. Na verdade, nem tinha uma rotina, cada dia era um dia diferente. Eu poderia trabalhar em várias áreas ali dentro da instituição e, principalmente, para mim, naquela época, ganhando bem. O salário era bom em 2010, quando eu entrei, e eu acho que ainda é bom até hoje. Então, por isso que eu permaneço lá na minha profissão como bombeiro, mas também como influenciador digital. Então, o principal motivo, na verdade, pelo qual eu entrei no bombeiro foi pela questão do salário mesmo e pela estabilidade financeira, tá? Você falou aí de ganhar bem, então acho que entra num ponto interessante, né? Você acha que ganhar bem é garantia que o sujeito vai acumular patrimônio, que ele vai enriquecer, ou pode ser uma armadilha? Na verdade, isso aí pode ser uma armadilha e foi nessa armadilha que eu caí quando eu entrei lá em 2010, porque eu imaginava que quando eu entrei no bombeiro antes, o meu trabalho era como agente patrimonial. Eu trabalhava na segurança do parque aqui na nossa cidade. E aí meu salário naquela época era em torno de R$ 500, era o salário mínimo. E quando eu entrei no bombeiro, meu salário triplicou, foi para 1.500, R$ 1.800. Então, para mim, aquilo ali já foi uma transformação gigante. E aí eu pensei, falei, não, agora eu tô rico. Tô ganhando 3 vezes mais, R$ 1.500, então vai dar para me viver 3 vezes melhor. E isso aí foi uma grande armadilha, porque eu nunca tive um ensino, uma formação, uma criação na minha família mesmo, para poder lidar bem com dinheiro. Então eu falei assim, isso aqui vai entrar, a gente vai poder gastar, vai poder comprar um carro novo, vai poder trocar de roupa, comprar aquele sapato que eu queria, um celular novo. E aí, nos primeiros anos eu já me afundei em dívidas. E toda vez que a gente recebia um aumento, aí eu já pensava, opa, liberou mais R$ 100 aqui, eu já posso fazer mais um compromisso. E muitos servidores públicos caem nessa armadilha ao entrar no concurso. Então a estabilidade para mim hoje, para a maioria dos casos, é até uma armadilha, como você falou. Então a pessoa conta com aquela estabilidade de salário para poder já comprometer o ganho dos próximos meses. Eu já trabalhei em banco, né, cara? E lá o servidor ele sempre tem muitas vantagens de crédito, né? Pô, tem um cartão consignado, às vezes um cartão diferenciado, crédito consignado liberado. Como é que foi a tua relação com esses produtos aí? Tu já utilizou empréstimo consignado, esses cartões malucos aí? Conta aí pra galera como que isso daí pode ser um baita num perigo, né? Como que tomar cuidado com isso? Esses caras, Bruno, eles têm uma estratégia que é violentíssima para poder pegar naquilo que a pessoa gosta. Eu me lembro que ali em 2012, mais ou menos, o BMG fez uma parceria patrocinou os principais times de futebol do Brasil, e aí ele ofereceu para o servidor público um cartão
de crédito consignado, um cartão de crédito com crédito consignado. Se você gastasse R$ 50 naquele cartão, você ganhava uma camiseta do seu time. E aquilo ali já foi um grande chamativo ali para o cara já pedir aquele cartão. Não, mas eu nem vou gastar, não, vou só pedir. Eu pedi o meu, ganhei a camiseta lá do meu time, fiquei feliz. E aí comecei a utilizar aquele cartão de forma descontrolada, porque você tinha um grande limite ali disponível, maior do que o seu próprio salário. E se você não pagasse a mensalidade, a fatura do seu cartão, ele descontava o mínimo do seu pagamento. E aí muitos servidores criaram uma bola de neve gigantesca. Então ele gastava lá 3 vezes o seu salário e descontava lá 10% do seu salário todo mês só para pagar aquilo ali. Então, não só nesse cartão de crédito que eu me afundei nessas dívidas aí, mas em vários empréstimos consignados. Porque eu imaginava o seguinte, eu quero comprar um carro, eu não preciso esperar juntar esse dinheiro. Eu posso lá pegar esse crédito aqui e lá comprar o carro à vista e pronto, vou ter aquele bem que eu quero. Não era o que eu precisava, mas era o que eu queria, era o desejo que eu tinha de ter aquele carro, de trocar, fazer uma reforma na casa. Então, eu cheguei a ter, mais ou menos em 2014, final de 2014 e 2015, mais de R$ 200 mil em dívidas, de empréstimos consignados, de cartões de crédito, de casa financiada, de um carro financiado. Eu recebia líquido ali no final do mês, no final do mês não, né? No início do mês, em torno de R$ 800. E era o que eu e minha família, eu, minha esposa e meu filho, tínhamos para sobreviver. Então, em 5 anos trabalhando como servidor, eu praticamente voltei a ganhar o que eu ganhava lá atrás, antes de ser bombeiro militar. Cara, é uma loucura. E tem uma galera que fica fazendo aqueles refinanciamentos eternos, né? O cara, pô, pega um crédito consignado, refinancia, pega um troco, refinancia, e o cara se afunda cada vez mais nas dívidas. E como é que você virou esse jogo, cara? Não, e o pior que isso que você falou, Bruno, é porque eu vejo que é falta de educação financeira básica. A gente não sabe fazer uma conta de financiamento. A gente, sim, a maioria da população, o servidor, ele não sabe fazer essas contas. Ele olha ali, quanto que é a taxa do financiamento do empréstimo? Não, 1,09 ou 0,99% ao mês. Não, então tá beleza, isso aí é pouco. Então ele nem olha o custo efetivo da transação. Ele não olha quanto de juros ele vai pagar ao final daquele financiamento. Ele só olha a taxa de juros se aquela parcela vai caber ali no seu salário, lá na margem que você tem disponível. Então, isso aí é uma armadilha violentíssima. E se o cara olha isso aí, ele já faz um pouco a mais do que os outros fazem, porque a maioria só quer saber quanto ele vai levar de troco e se da parcela dá, só isso, né? Com, com certeza. E o cara olha isso ali, então, às vezes eu acho que ele até tipo, ignora para poder realmente tomar aquela decisão. Porque se ele for parar para pensar, putz, eu tinha Ele que não toma reformar minha decisão, né? casa, ele não toma essa decisão. Então, também a pessoa que oferece esse crédito, ele faz uma pressão grande para você fechar. Não, isso aqui ó, é hoje, vamos fechar e não sei o quê, para poder o cara não ter esse tipo de. Peraí, se eu pensar aqui, se eu analisar, se eu fizer as contas, não faz sentido. Então, o cara às vezes abre mão de realmente tomar a melhor decisão. Eu passei por isso aí durante vários anos. Eu não passava desejo de nada, Bruno. Eu, tipo assim, eu pensava o seguinte: eu sou um cara que sempre fui apaixonado por carro. E aí, carro antigo, Fuscas e Kombis, eu tive vários. E se alguém me oferecesse um carro para comprar, eu nem pensava duas vezes. Eu ia lá no caixa eletrônico, eu tinha disponibilidade de pegar um crédito ali de R$ 4 mil na hora. Então eu fiz isso aí várias vezes, não só de comprar carro, de comprar uma peça para o carro, de fazer coisas que tipo não fariam o menor sentido se você parasse para pensar um pouco. Mas eu ia lá e conseguia um empréstimo. Eu cheguei uma vez a tomar um empréstimo, tipo assim, eu queria comprar um jogo de roda para o meu carro e eu nem tinha dinheiro, nem precisava daquilo ali. Mas eu fui lá, peguei o cartão de crédito, fui direto no caixa eletrônico, contratei um crédito ali direto, uma taxa de juros lá tipo de 1,99 ao mês, um juros gigantesco, para poder montar aquela roda e depois olhar, putz, para que eu fiz isso? Aí depois que você já tomou a decisão, é muito difícil voltar atrás, porque os juros feitos ali do empréstimo, você dificilmente consegue amortizar e pagar a tempo de você não jogar tanto dinheiro fora. Você falou aí, cara, que você se atolou comprando coisa que você não precisava, tomando crédito consignado, usando cartão de crédito normal e cartão de crédito consignado. Você chegou no momento aí que você estava, então, com uma renda mensal de R$ 800 para sobreviver você e sua família. E aí, cara, como é que faz? Como é que você fez? Como é que você saiu disso?
Bruno, quando eu comecei a realmente buscar uma mudança, hoje eu nem consigo falar assim, eu fiz isso aqui foi determinante. Mas eu comecei a estudar, principalmente sobre educação financeira. Eu estava passando por um problema sério também de relacionamento com a minha esposa por causa disso. Várias atitudes que eu tomava pessoais, eu não consultava a opinião dela, e isso impactava a vida dela e do meu filho também. Porque se eu ia lá e comprava algo que eu não precisava para satisfazer um desejo, isso impactava o nosso orçamento, eles eram prejudicados por isso. Então, foi mais baseado na necessidade de melhorar o meu relacionamento que eu decidi tomar essa mudança do que pela situação financeira em si. Aí eu peguei vários livros, eu lembro, tipo, alguns livros do Augusto Cury lá, do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E aí eu comecei a ler sobre aquilo ali. Eu nem entendia nada de investimento, nem de bolsa de valores, nada, zero. E aí eu comecei a estudar sobre aquilo. E aí, tipo, nas primeiras páginas dos livros que eu li, falava assim sobre reserva de emergência. Você tem que ter 6 meses do seu custo em um investimento lá de renda fixa. Aí eu, putz, meu dinheiro não chega nem no final do mês, como é que eu vou conseguir guardar 6 vezes o que eu gasto? Aquilo para mim tipo, parecia algo muito distante. Mas eu continuei estudando. Eu lembro de ter lido, tipo assim, né, foi mais ou menos em 2016 que eu conheci o Primo Rico, Natália Arcuri. Comecei a ver conteúdo desse pessoal. E aí eu ficava pensando, putz, nossa, eu tenho que aprender a lidar com isso aqui melhor. E para mim essa foi uma grande chave, porque naquela época eu não tinha dinheiro, estava devendo ainda, mas eu já comecei a perceber que eu precisava me relacionar melhor com o meu dinheiro. A psicologia que eu tinha aqui, ó, do dinheiro dentro da minha cabeça era completamente deturpada. Era pegar a grana para satisfazer desejo, para poder satisfazer desejo, mais desejo, e tipo assim, o que era realmente necessário, eu deixava de fazer, entendeu? E aí eu fui buscando o principal ponto ali, a minha maior sede naquele momento era buscar conhecimento. Eu precisava de aprender aquilo ali. E como não tinha naquela época, não tinha Instagram ainda como é hoje, o YouTube já estava começando a crescer, foi ali. YouTube livre, eu fui buscando conhecimento, fui buscando informações, mas eu percebi que também só inteligência financeira e investimentos não ia resolver o meu problema, eu precisava ganhar mais também. E o que você fez então para ganhar mais? E como é que foi esse processo? Você foi amortizando todas essas dívidas que você tem? Você foi renegociando? O que tu Olha, fez, cara? eu precisava, eu, tipo, não tinha nem ideia. Chegava lá em casa, assim, tipo, saía do plantão, eu ficava até meio desorientado, porque eu precisava, putz, velho, eu preciso ganhar mais. E aí, o que que eu faço? Eu pago as contas, eu pego esse dinheiro e invisto. Eu ficava numa dúvida, não tinha, tipo assim, eu vou lá no perfil do Bruno no Instagram e, Bruno, eu invisto ou eu pago as minhas contas? Não tinha uma pessoa para poder orientar. E também aquelas pessoas que tinham algum conhecimento sobre aquilo ali, elas, na maioria das vezes, não querem compartilhar, não queriam compartilhar esse tipo de conhecimento. E aí eu pensei, putz, eu preciso ganhar mais. Como que eu posso fazer isso? Primeira coisa, dei um limpa lá em casa, porque eu fui acumulando muita coisa. Eu tava até pensando esses dias aqui em casa, meu Achou filho um tem um tesouro. videogame, achei um tesouro. Meu filho tem um Xbox aqui que tá guardado, já tem um tempão que ele não joga. Aí eu pensei, putz, já pode vender aquilo ali para, sei lá, comprar um celular novo para ele, para fazer outras coisas. Então, eu fui dando uma geral lá em casa, literalmente. Fui tirando coisas que eu tinha acumulado. Eu já falei disso algumas vezes lá no meu Instagram e até pegar umas fotos lá do meu Facebook antigo. Eu tinha jogo de roda de carro guardado, eu tinha peças de motor, eu tinha muita coisa guardada que eu fui comprando e acumulando. Eu tinha guitarra. Hoje eu quero tocar guitarra. Deixa eu olhar aqui no LX. Pegava aqui, olhava no LX. Uma guitarra aqui, R$ 300 eu comprava. E tentava tocar, não é difícil, não quero mais não. Então, eu comecei a pegar essas coisas em casa para poder revender. E coisas que eu gostava, que era, por exemplo, os negócios de carro, peças de carro. Uma vez eu pensei assim, caraca, eu vendi minhas peças de carro que eu tinha muito rápido e fiz uma grana legal. E se eu fosse, às vezes, num ferro velho, onde eu conhecia, eu tinha vários contatos que têm esse tipo de comércio de peça de carro usada, eu poderia encontrar peças que as pessoas precisavam e revender isso ali. E aí eu comecei, isso aí eu fazia direto, eu estava de folga, eu ia no ferro velho, encontrava uma peça, já ligava para um cara que eu sabia que queria e comecei a revender. Pegava essas peças, revendendo, depois tipo assim, eu falei, não, isso aí tá me consumindo muito tempo, porque eu tenho que estar indo no ferro velho, tenho que encontrar, tenho que achar o cara que quer, e às vezes poderia ser um negócio que eu compraria e nem revenderia também. Ia ser mais um acúmulo aqui em casa. E aí eu cheguei a trabalhar até de Uber. Eu falei assim, eu tenho um horário de folga aqui das 6 da tarde, que era o horário que eu saí do meu serviço ali, do meu plantão, até 10 da noite, eu posso rodar no Uber. Rodei aí 1 ano e meio como motorista de aplicativo, porque eu já tinha o carro também,
Então eu falei assim, ó, mais uma fonte de renda também para poder pagar essas dívidas. Aí depois que a grana começou, que eu comecei a ver o dinheiro aumentando, foi que eu pensei em começar a amortizar esses financiamentos. E também, nesse período, eu vim quitando alguns outros que tinham. Porque eu fiz ali, se eu não me engano, eu tinha uma época que eu tinha 6 ou 7 empréstimos consignados. E aí eu peguei, esse aqui eu consigo pagar com R$ 1.000. Eu ia lá, trabalhava, juntava R$ 1.000, pô, ia lá pagava. Esse aqui é mais, esse aqui é 10 mil. Então, esse aqui eu vou trabalhar mais, vou pegar algumas outras coisas que eu tinha, revendia. Minha esposa também empreendendo, ela é confeiteira, sempre trabalhando em casa, fazia bolo, fazia doce. A gente juntava uma grana num determinado período e pagava. Mas isso aí, tipo, consumiu da minha vida 5 anos, Bruno, para eu realmente me organizar. Não foi uma transformação da noite para o dia, porque o que impede, eu acho, na verdade, muitas pessoas de buscar esse tipo de mudança é que o cara quer isso aqui, ó, quer no estalar de dedos. Isso aí demora muito tempo. E junto com isso aí tudo também estudando o tempo inteiro, velho. Eu lembro que eu cheguei a rodar de Uber e eu levava o livro no porta-luva do carro, porque às vezes entre uma corrida e outra eu parava, pegava o livro e ia lendo para poder aprender um pouco mais também. E para mim, tipo, foi naquele momento que eu comprei o livro lá do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. E aí eu comecei a pensar e falei assim, putz, o que eu estou fazendo aqui também está errado. Porque eu não estou pensando, eu estou trabalhando aqui na força braçal, eu estou vendendo a minha hora aqui. E isso não vai me enriquecer. Eu vou pagar as minhas dívidas, vou me organizar, mas eu tenho que sair dessa vida aqui. Cara, você chegou a renegociar alguma coisa ou você conseguiu amortizar tudo direto? Porque muita gente tem essa dúvida, né? Se vale a pena fazer alguma renegociação, porque às vezes você fica com uma restrição interna, né? Não consegue crédito depois. Qual é a Sim. tua visão sobre isso? Tu chegou a fazer alguma coisa nesse sentido? Bruno, por exemplo, o meu nome nunca chegou a ficar sujo, eu nunca deixei de pagar, porque era tudo descontado na minha folha de Em pagamento, folha, né? então era em dia. Mas o que que eu fiz? Eu tinha alguns empréstimos que a taxa de juros era muito alta. E aí o que que eu fiz? Às vezes eu peguei um empréstimo até com a taxa menor para poder pagar aquele outro. E hoje, por exemplo, muitos servidores eu acho que é uma alternativa para a pessoa fazer, olha, você tem um empréstimo aí com a taxa de 1,99, 1,8, 1,5. Às vezes outro banco compra o seu empréstimo com a taxa hoje de 0,8, 0,9, então metade da taxa de juros. Mas você tem que estar atento para não aumentar aquele financiamento novamente. Então, tipo assim, ó, falta 48, você vai lá e vende para outro banco seu empréstimo, mas para pagar 48. E a grana que você pega de volta da diferença, porque normalmente o banco te paga essa diferença, você pega aquilo ali e amortiza as parcelas. Tudo isso tem que ser feito com inteligência. Eu fiz isso em um ou outro empréstimo, não me lembro exatamente qual, mas eu tinha um financiamento lá com a taxa de 1,75 mais ou menos, era mais de 1,5. E eu peguei e vendi, passei para outro banco para pagar 0,99. Só isso ali, na época, tipo assim, já me liberou umas 3 ou 4 parcelas daquele empréstimo. E aí eu peguei essa grana e amortizei. Então, só de trocar do banco, eu já dei uma melhorada nessa situação. Agora, o restante, eu fui amortizando. Fui pegando a grana e pagando para poder agilizar isso aí. A portabilidade do crédito é uma baita de uma alternativa, né? Que o cara tem, porque os bancos ficam brigando por taxa, né? O outro quer levar pagando mais barato e o pra tu ficar ainda te faz proposta às vezes para abaixar mais ainda, né? Só que o cara às vezes cai na tentação de embolsar aquele troco ali, gastar tudo de Sim. novo. Aí se fizer isso, meu irmão, não tem jeito mesmo. Acaba a bola de neve E o contrária. cara acaba caindo nessa armadilha, porque a necessidade que o cara tem de gastar a grana, de satisfazer ali, às vezes, algum desejo, alguma necessidade que o cara tá no momento, é grande. Aí ele pega aquilo ali, não vou pagar essa parcela aqui não, vou pegar essa grana aqui, vou fazer outra coisa. Então é difícil, a gente tem que realmente estar com um propósito bem alinhado para poder tomar as melhores decisões quando o assunto é finanças, né? Boa, cara, esses 5 anos que você falou aí foi tipo medindo do fundo do poço ao zero ou do fundo do poço a, pô, já tenho uma carteira de investimento, já tô tranquilo. Como Isso foi esse aí processo? foi os 5 anos, já foi tipo iniciando meus investimentos. Em 3 anos eu consegui já pagar boa parte dos meus financiamentos e alguns ainda levaram mais esses 2 anos, mas ali eu já comecei a perceber que eu tinha que montar minha reserva de emergência já. Então eu já comecei a me preocupar com esse valor. Então eu já comecei a destinar. Então tinha empréstimo que não fazia sentido eu quitar ele porque eu estou pagando de juros lá e menos do que eu vou conseguir investir nisso aqui. Então eu já comecei a montar minha reserva de emergência
e começar a me preparar. Mas meus investimentos realmente começaram no final aí do quinto ano para frente, porque eu comecei a colocar algum dinheiro ali na bolsa de valores, mas também sem uma estratégia muito clara. A minha sorte foi que isso foi em 2019. Então, em 2019 teve aquele bull market muito forte. Então, mesmo comprando de modo aleatório, eu ainda consegui ganhar o dinheiro. Mas aí, tipo, já era uma preocupação que eu passei a ter também de ter um método claro para poder investir meu dinheiro, né? Boa, cara, e essa coisa de falar na internet, né? Contar a tua história na internet, começou quando? Foi no meio que você tava pagando as dívidas? Foi depois? Como é que foi? Olha só, a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse negócio de internet, minha esposa falou para mim lá, tipo, em 2017. Ela falou assim, ó, a gente podia vender tudo, você sair do bombeiro e a gente ser nômade digital. Aí eu falei, você tá doida? Que é isso aí de nômade? Eu nem sei o que é isso. Vou largar meu trabalho aqui de servidor público e tal para viver viajando. Aí, tipo, peraí, deixa eu começar a estudar, entender o que é isso aí. Eu não tinha nem ideia do que esses caras faziam ou do que eu poderia fazer realmente para transformar essa parada do digital, colocar isso em prática. E aí eu comecei a acompanhar vários caras na internet, mas nada ligado à finança. E eu ficava pensando assim, putz, o que eu posso fazer para realmente ter uma renda no digital? O que eu ia fazer? Eu ficava pensando, eu passei tipo assim, sem brincadeira, mais de um ano pensando sobre isso ali, porque eu não tinha ideia de nada. E aí eu ficava pensando, pô, será que criar um livro sobre como plantar árvores, como vender celulares, um e-book, e tipo, não fazia sentido para mim aquilo ali. Então a parada do digital ainda ficava muito distante. Só em 2019, quando eu passei a ter mais contato com outros investidores, e aí eu comecei a me organizar financeiramente, comecei a compartilhar alguma coisa, tipo assim, no meu Instagram. Eu falei, eu tô fazendo isso aqui, eu vou falando um pouco no meu Instagram, porque eu achei que aquilo ali tinha impactado positivamente a minha vida. Então eu comecei, eu gravava uns stories, eu tava até olhando, tipo assim, uns stories meu lá de 2019, eu tava parecendo um robô falando, todo durão, todo travado com vergonha, e aí eu falava, e, putz, será que é isso aqui mesmo? Será que eu tô falando certo ou não? E foi ali, já, tipo assim, iniciando os investimentos que eu comecei a falar sobre isso. Mas a minha ideia naquele momento era para falar para o cara que, olha, isso aqui pode ser interessante para você. E eu imaginava que, tipo, para mim, na minha cabeça eu tinha saído das dívidas por causa dos investimentos. Mas o investimento foi uma consequência daquilo ali tudo, de ter empreendido, de ter ganhado dinheiro. E aí eu pensei, putz, eu vou falar mais isso aqui. E aí o pessoal do bombeiro começou a me perguntar, Osmar, mas o que você está fazendo? Tipo assim, pô, você estava todo endividado, o que você está fazendo? Não, eu vou te ajudar aqui no controle financeiro. Vamos fazer um controle de finanças. E aí eu fiz em 2019 e 2020 100 mentorias de graça pro pessoal do bombeiro, sem cobrar nada. Marcava com o pessoal, foi durante o início de pandemia, durante a pandemia online, e aí eu fazia com o pessoal de graça para poder ensinar eles, olha, vamos ver aqui como é que tá a sua finança. Quanto que você está ganhando? Quanto que você está devendo? O que você tem que pagar? Qual que é a prioridade para poder colocar em dia essas contas? Você E tudo percebia que essa assim. galera aí tava numa situação muito ruim ou alguns já se salvavam mesmo sem muito conhecimento? Olha, os poucos se salvavam e eram aquelas pessoas que eram, tipo assim, realmente, que a gente fala de mão de vaca. Era o cara que era realmente bem controlado, são pouquíssimos. A maioria estava em situação de crédito consignado, devendo, não sobrava aquela grana no final do mês. O cara, para trocar de carro, tinha que pegar outro empréstimo. Então, essa era a realidade do pessoal. Então, já tinha, tipo assim, era a minha história. Então, pô, se eu sair daquilo ali, eu vou falar pro cara fazer assim também. Olha, tem que fazer um planejamento financeiro. Quanto que você ganha e quanto que você gasta? Então, peraí, crédito consignado, acabou. Não tem mais crédito consignado, esquece isso aí. E isso foi um compromisso que eu fiz comigo mesmo, lá em 2014. Eu falei assim, olha, para mim sair das dívidas, eu não posso fazer mais. Então, eu falei, eu não faço mais empréstimo consignado e não compro mais nada financiado. E isso foi uma grande mudança. Às vezes realmente é difícil. Tipo, você pensar, putz, eu tenho aqui ó, a possibilidade de comprar um carro novo, um carro zero, mas não vou comprar. Tem que abrir mão daquilo ali, tem que falar não para aquilo ali realmente para poder ter essa mudança. E aí eu falava muito disso aí com esse pessoal. Então foram mais de 100, Bruno, 100 mentorias direto, com quem trabalhava comigo, com quem trabalhava em outra unidade, o cara me falou que você fez uma mentoria com ele de graça. Não, então vamos marcar, vou fazer de graça com você também, até com gente que era fora, alguns amigos. E aí eu percebi, falei, se o pessoal tá procurando isso aqui, realmente eu posso fazer mais disso aqui no Instagram. Foi realmente quando eu comecei ali no meu Instagram, no final de 2019, início de 2020.
E aí também teve um grande, tipo assim, o Tio Uli foi um cara que foi meu mentor. Eu comprei um treinamento dele, me aproximei muito dele nesse período e foi um cara que me ajudou muito. E aí ele falou assim, Osmar, tipo, o mais importante não é você estar falando aqui de investimentos, é você estar falando aqui da sua história. O que você fez, de onde você saiu, como que você fez, isso aí vai ajudar muitas pessoas realmente a quererem transformar e buscar essa mudança de vida, né? É, cara, a tua história é um negócio muito forte e provavelmente tem muita gente que se vê em você, né? E o Sim. cara vê a tua história e ele vê que é possível dar a volta por cima, mesmo que ele tenha que pagar um preço de tempo, mesmo não sendo fácil, ele vê que é possível, né? Porque às vezes ele por ele mesmo é muito difícil de ver lá na frente que é possível, né, cara? Isso é muito legal. Eu não, eu sinceramente, há 5 anos atrás eu nem imaginava que eu ia estar aqui hoje, sabe, Bruno? Então, é algo para mim que é surreal. A gente tá gravando um podcast aqui, eu tô participando de outras lives, eu gravando conteúdo, eu realmente ensinando as pessoas ao básico e impactando a vida delas. Então, lá atrás eu não tinha a menor ideia de que o que eu estava fazendo ia dar certo. Para mim, eu chegava um momento a pensar, não, esse aqui foi sorte. E aí foi sorte, foi sorte. Aí eu comecei a pensar, falei, putz, mas foi muita sorte seguida de sorte. E aí eu falei, não, isso aqui realmente é algo que não é simplesmente a sorte, é a atitude, foi a mudança, foi eu querer melhorar de vida e transformar essa qualidade de vida para minha família. Quando eu comecei, era eu e minha esposa e meu filho, Fernando, de hoje tem 9 anos. Depois veio o Caio no meio do caminho, e o Caio já pegou uma realidade muito diferente. Então, sem dúvida, a qualidade de vida que o Caio teve, ele tem 4 anos, foi muito melhor do que a do Fernando lá atrás. De não ter, tipo assim, necessidade de viajar, de comer à vontade, de ter brinquedo, não passa à vontade. Não, vamos pedir uma pizza, então pode pedir uma pizza. Porque lá atrás, a gente fez, tipo assim, não, a gente não pede comida fora mais. E os caras, mas isso aí não faz a menor diferença. Não, é para quem tá na merda igual eu tava, faz muita diferença. O cara que realmente, tipo assim, tava sem dinheiro para chegar no final do mês, as atitudes têm que ser mais agressivas. E, tipo assim, a gente não comia fora, passou muitos anos aí, mais de 2 anos, sem comer fora, sem viajar, para realmente chegar até onde a gente chegou hoje. Cara, se quando você tivesse lá naquele fundo do poço, né, pior momento que você teve com o maior saldo em dívidas lá, se tivesse algum Osmar contando essa história na internet, você acha que teria sido mais rápido o teu processo de recuperação? Bruno, eu acho que se eu me conectasse com essa história desse cara que está contando, me ajudaria muito sim. E principalmente porque o que eu falo e o que eu mostro no meu Instagram, que eu estou contando aqui, foi o que eu vivi. Foi o que eu realmente, em muitos momentos aí, quando eu falo sobre isso, me emociona muito, porque as minhas atitudes lá impactaram muito a minha esposa e meu filho. Então, eu não quero que a pessoa que está ali do outro lado passe por aquilo que eu passei. Mas se o cara falasse, não, esse cara tá falando aqui realmente faz sentido, eu seguiria. E eu acho que teria me ajudado muito. E eu acho que, tipo assim, me ajudou muito. Eu assisti, tipo assim, vários lives do Primo Rico lá às 5 horas da manhã. Tipo, eu acordava, era 9h30, 10 horas. Aí eu falei, vou começar a acordar às 5 horas para mim eu ver o que esse cara tem para falar. Porque se é de graça, eu vou pagar o preço de acordar assim que eu vi. E aquilo ali também me ajudou muito. E era uma história que, tipo, não tinha nada a ver com a minha. O cara, mesmo sendo assalariado e trabalhando, né, como ele começou como barman, mas ele tinha uma prosperidade ali, ele falava sobre aquilo. Então eu absorvi muito conhecimento dele. E também outro cara que, tipo assim, eu gosto muito e assisti muito conteúdo, assisti várias lives, era o Joel J. Então são caras que, tipo assim, me impactaram muito. O Joel, ele veio fazer um evento na cidade vizinha aqui de Uberlândia. E eu falei pra minha esposa, eu vou lá pro aeroporto e vou encontrar esse cara lá. Aí ela, você é doido e tal? Eu falei, foda-se. Eu olhei no Instagram dele assim, ele gravou uma story, saindo do aeroporto de São Paulo. Eu falei, daqui 1h30, 1h20 ele tá aqui, eu vou lá pro aeroporto e vou esperar ele lá. E aí eu fiz isso, velho, saí de casa e fui pra lá e fiquei lá esperando. E a hora que ele chegou, eu, ô Joel, e ele? Tipo, o cara já assustou. E ele, ué, velho, eu falei, tipo, você me conhece? Eu falei, eu vim aqui pra te encontrar, vim aqui pra conversar com você e falar disso. Tipo assim, você me ajudou muito nessa transformação. Mesmo que o cara não falava de grana, mas ele falava sobre algo que eu precisava, que era melhorar meus hábitos, me cuidar bem, acordar cedo e fazer o que eu realmente precisava ser feito. Valorizar minha esposa e meu filho, porque eu vi o que ele fazia e era o estilo de vida que ele tinha. Então esse cara, tipo, eu cheguei lá e ele levou um mau susto. E aí ele, caraca, velho, tipo, o cara veio aqui e quem tinha que estar me esperando não tá me esperando e você veio cá. E aí a gente ficou trocando ideia. E aí ele falou assim, ó, vai lá no evento amanhã,
E era numa cidade vizinha. Eu falei, não, João, eu não vou porque eu não tenho grana. E eu tô, tipo assim, eu tava num processo de me organizar e tal. Aí ele falou assim, não. Aí o cara que ia buscar ele, que era o organizador do evento, chegou lá para pegar ele no aeroporto. Aí ele falou assim, putz, ó, você não chegou na hora marcada, mas o Osmar tava aqui comigo, me fez companhia, conversou comigo. Você vai dar um ingresso para ele, para a esposa dele ir no evento amanhã, por minha conta. Aí o cara, não, pode ir que você é nosso convidado. E aí eu fiquei, caraca, velho, se eu não tivesse vindo aqui, eu nem ia participar desse evento. Aí eu fui, eu e minha esposa. Chegou lá, ele me chamou, olha, esse cara aqui foi lá no aeroporto me receber. Então eu percebi que, tipo, algumas atitudes que eu tinha de iniciativa me beneficiavam. Eu nunca tive vergonha de trabalhar, de rodar de Uber, de falar isso aí, porque eu vi que esse tipo de atitude tinha um resultado positivo. Eu tinha proatividade, eu ia lá e eu fui lá e conversei com o cara, velho, nunca vi o cara na vida. E aí eu fui lá, o cara me deu atenção e me chamou para ir no evento dele, chegou lá no evento, o Osmar veio aqui, vem cá. Osmar, tipo, o cara me recebeu lá no aeroporto. Então, tipo, isso aí foram pessoas que eu vi na internet que eu nem fazia ideia de que existiam e me impactaram positivamente. Então, eu acho que se eu assistisse uma história aqui, ouvindo podcast ou lá no Instagram de um cara assim, eu acho que eu seguiria, ou eu ouvia, iria ouvir o que esse cara tem para falar. Cara, que sensacional. Uma pequena atitude, né? Um negócio improvável que desencadeia N outras boas coisas. Eu li aquele livro 100% do presente do Joel, aquele troço é uma chuva de tapa na cara, né? Que a gente toma Ah, lendo. com É certeza, isso muito ali impacta importante. muito e essa parada de 100% presente eu tenho hoje, por exemplo, aplicado muito aqui na minha vida, porque a gente sabe, a internet toma muito tempo, o Instagram consome boa parte do meu dia, do meu horário vago. Então hoje eu trabalho meio período, de segunda a sexta, o outro meio período eu tenho que gravar vídeo pro canal no YouTube, tenho que fazer vídeo pro Instagram, tenho que dar atenção para meus alunos e tenho que dar atenção para minha esposa e para meus filhos. Então a hora que eu tô com eles, eu nem pego no meu celular. Então, se eu for ficar com eles aí, a gente vai almoçar, a gente vai tomar um café junto, eu largo meu celular, porque eu quero estar 100% presente ali. Para a hora que eu tiver com eles falarem assim, não, meu pai estava aqui agora. Não ficar com eles e, peraí, só um minutinho, deixa eu só responder aqui. O cara tá falando ali, seu filho tá falando alguma coisa, você tá aqui. Pai, ouviu? Não, não ouvi. Então, eu uso muito isso que ele fala lá do 100% presente hoje na minha vida ainda, para poder dar prioridade ao que é prioritário naquele momento. Ó, agora eu tenho um podcast com o Bruno, eu não vou ficar aqui, eu fecho a porta do quarto, não vai lá me atrapalhar. Então, eu estou pensando só aqui. Depois a gente vai jantar junto, aí a gente senta, e aí eu largo o celular e o computador para cá para poder curtir aquele momento que a gente está junto ali. Sensacional. Uma aula aí desse mundo moderno, né, cara? Acho que o modo avião Sim. tem que ser mais utilizado, né? E é difícil porque, principalmente para quem cria conteúdo. Agora, se o cara tá só como consumidor de conteúdo e passa esse tempo todo no Instagram, ele tá deixando de viver ou então de praticar o que ele estaria ali aprendendo. E aí, isso aí eu acho que é muito perigoso, porque eu vejo isso como trabalho, você também está trabalhando o tempo inteiro ali produzindo conteúdo. Então, peraí, isso aqui é um trabalho, é algo sério, não é uma brincadeira, não é uma diversão. Agora, o pior, eu acho que é a pessoa que fica ali o dia inteiro vendo stories das outras pessoas. Ou Além então, do às vezes, cara. eu acho até Fala. pior. O cara tá lá no TikTok vendo vídeo de pessoa que ele nem conhece. E fica vendo ali. E o cara fala assim: não vou ver só um videozinho. Quando ele vê, ele passou uma hora ali vendo o vídeo. Além do cara não trabalhar com isso, né? Dele não ganhar nada, não produzir, ele vê coisa que não agrega também. Se ele tivesse ainda vendo Sim, um conteúdo que ele vai aprender, aí muita gente não nem nenhum nem outro, né? Só besteira e perda de tempo. E já exatamente. foi, né? Abriu o TikTok ali, você perde 40 minutos mole, se você deixar Sim. rolar aquele feed maluco ali deles. Cara, nesse teu processo de recuperação, eu imagino que em algum momento ali você tenha parado de usar cartão de crédito, pô, não vou me endividar nesse negócio. Aconteceu isso? E se aconteceu, como é que foi essa transição? Porque hoje você fala muito de, pô, vou usar meu cartão para acumular milha e tudo mais. Teve isso? Teve sim, Bruno. Eu guardei durante muito tempo. Eu tinha um cartão do Banco BMG, que foi um dos que, tipo assim, mais me afundou na situação de endividamento. E aí eu quebrei aquele cartão, mas eu falei, eu não vou jogar esse cartão fora, porque eu vou deixar ele num lugar visível. Até antes da gente mudar aqui para o apartamento, a gente, na outra casa, eu tinha ele num lugar bem visível. E aí eu falava assim, toda vez que eu pensar em gastar o cartão da forma errada, pensando que aquilo ali é uma extensão do meu salário, ou dinheiro para pagar, eu vou olhar para aquele cartão quebrado e eu vou lembrar daquele momento que eu vivi lá atrás. Só que na mudança e a gente vindo para cá, eu acabei perdendo ele. Mas eu cheguei no momento que eu não tinha mais o cartão de crédito.
que eu fiz, por exemplo, no banco? Eu liguei lá, o banco falou assim: ah, eu tenho um cheque especial. Eu falei: não, eu não quero cheque especial. Transfere o limite do cheque especial para o meu cartão de crédito. Aí o cara transferiu. Aí eu fui lá e cancelei o cartão de crédito. Fiquei sem limite no cheque especial e sem cartão de crédito, porque eu não sabia lidar com dinheiro naquele momento. Eu não tinha maturidade para utilizar o crédito e outra, não utilizava aquilo ali, como você falou, como uma ferramenta de acumular milhas, de fazer uma renda extra, de viajar de graça. Então era só para poder gastar de forma inútil. Então eu sim, parei durante esses 5 anos, literalmente, eu fiquei praticamente sem nenhum cartão de crédito. Era só no débito e eu, tipo assim, olho lá e controlando os gastos. Mas depois que eu percebi que aquilo ali poderia se tornar uma ferramenta de. No início, a primeira compra que eu fiz com milhas foi em 2019. Eu comprei um iPhone e era numa promoção com a Latam. E a quantidade de milha que eu peguei dava para mim e para minha esposa viajar de São Paulo a Nova York e de volta. Você comprou ele com dinheiro para ganhar milhas, foi isso? Não, eu comprei no cartão de crédito, né? Eu pedi um cartão de crédito em 2019, quando eu falei assim, não, agora, tipo, eu já posso, já tenho maturidade. Eu falei assim, não, agora eu já virei homem para usar o cartão de crédito da forma correta. Pedi um cartão de crédito da Latam com o Itaú e falei assim, não, vou utilizar esse cartão aqui porque eu vi um negócio sobre milhas. E eu nem lembro, tipo assim, não tinha uma pessoa, eu vi um vídeo do cara aqui no YouTube e comecei a seguir esse cara. Eu vi procurando na internet no Google e, tem um negócio aqui de milhas, vou fazer isso aqui para me ver o que é isso aí. Pedi esse cartão. Na primeira compra que eu fiz da promoção lá, eu peguei e acumulei, tipo assim, 25 pontos por real gasto. Era uma pontuação gigantesca. E aí, tipo, me deu essa. Tipo assim, eu consegui, com aquela compra do celular, ganhar uma passagem de ida e volta para Nova York. Pensei, caraca, velho, tipo, um celular que eu comprei, eu ganhei essa passagem. E aí, eu nem imaginei que aquilo ali era uma renda extra, eu só pensava em viajar. Mas aí, tipo, eu não tenho grana, como é que eu vou viajar também? Então, peraí, eu posso vender essas milhas, guardar esse dinheiro e, às vezes, acumular mais milhas para poder viajar. E aí foi assim que eu comecei a realmente colocar isso aí no meu dia a dia. Mas eu imaginava que era uma coisa assim, só de uso pessoal também. Igual quando eu comecei a me organizar financeiramente, eu achava que era uma coisa só para mim. E aí os caras começaram a me ver viajando, pô, você tá viajando de novo, como é que você faz isso aí? Ah, velho, eu juntei as milhas e tô viajando. E o cara, mas de novo, e aí, tipo, a minha estratégia era muito simples. Então, dava pra me falar para os outros, Bruno, pede um cartão aí do Pão de Açúcar, velho, pontua 1 para 1. Se você utilizar esse cartão aí durante um ano, você já ganha uma viagem tranquilamente. Ah, então peraí, eu já vou pedir então. Então, eu comecei a falar mais isso aqui na internet porque eu percebi que isso aí poderia ajudar o cara que estava endividado, o cara que estava, o servidor público que tinha um cartão de crédito e utilizava da forma errada, equivocada. E também o cara que, tipo assim, eu quero fazer renda extra, eu quero ganhar mais, quero ter uma renda melhor, quero viajar de graça. E isso aí hoje também vende mais do que os investimentos. Porque a bolsa não está indo legal, a bolsa está caindo aí há 6 meses. Então, peraí, se as milhas estão dando mais dinheiro, o pessoal está querendo saber mais disso aqui agora. Boa, tem muita gente que viaja, né, todo ano, tem uma programação nesse sentido, o cara acaba parcelando a passagem no dinheiro, né, normal, no crédito lá. Pô, tem alguma forma do cara programar isso com milhas? Tem aqueles clubes mensais, né? Tu acha que vale a pena o cara assinar, às vezes, um clube mensal ali para ele ter direito a uma promoção melhor, de compra de pontos, para ele ter direito a uma transferência melhor? Tu acha que tem alguma estratégia nesse sentido que faça sentido para quem quer se programar nesse sentido de viagens? Bruno, eu acho que para quem tem família e quer viajar, é uma das melhores formas de fazer isso aí com esses programas de fidelidade. Porque, por exemplo, um programa como a Livelo, você consegue comprar pontos com desconto ao longo do ano. Além de você pagar uma mensalidade ali de R$ 40 por mês, você acumula pontos e você tem a possibilidade de comprar mais pontos ao longo do ano, que são pontos mais baratos. Depois o que acontece? Chega no final do ano, você acumulou lá, digamos que, eu acumulei 100 mil milhas, 100 mil pontos, na verdade, lá na Livelo. Numa promoção de transferência bonificada, esses 100 mil pontos se tornam 200 mil milhas numa companhia aérea. Então, aqui para casa, por exemplo, somos 4 hoje, para a gente fazer uma viagem. A gente foi para Florianópolis em julho. Nós gastamos 70 mil milhas, os 4. Se a gente fosse para Santiago, no Chile, saindo de Uberlândia, a gente gastaria em torno de 80, 90 mil milhas. Então, olha, eu já conseguiria fazer 2 viagens no ano com uma estratégia como essa. Eu poderia ir pagando ao longo do ano. Isso é pagando bem menos do que se eu fosse comprar essa passagem, porque se eu fosse comprar essas 2 passagens, eu gastaria em torno aí de R$ 6 mil tranquilamente.
E isso, se você comprando esses pontos, você pagaria em torno de 1.800 a R$ 2.000, então sairia em torno de 30 a 40% do custo de uma viagem. Então eu acho que, por exemplo, para quem tem filhos e quer viajar, uma estratégia com milhas não é só simplesmente uma renda extra. É a possibilidade de você realizar aquele sonho de, eu quero levar meus filhos para Disney. Então, uma forma de você conseguir isso economizando muito dinheiro. Eu acho que é algo que você tem que realmente aprender para poder, pelo menos eu penso assim, em proporcionar isso para os meus filhos. E aí, se você economiza essa grana, você pode gastar lá na viagem, né? Chega lá, não, a gente tá com a graninha que economizou da passagem, a gente pode gastar um pouco mais aqui. Para você ver, às vezes, como a informação que parece simples, né? Se o cara pegar ali, pô, 1 hora sentar para estudar isso, ele consegue entender o básico ali e fazer uma programação que, às vezes, pô, vai mudar a vida financeira do cara, vai ter um baita de um desconto numa Sim. passagem, vai poder viajar mais qualidade de vida. Enfim, cara, fala um pouco aí da tua carteira de investimentos, cara. Como é que você monta? Você gosta aí de, além da reserva de emergência, você tem outro tipo de renda fixa ou você faz a reserva e o resto é risco? Como é que você faz? Olha, Bruno, a carteira foi mudando ao longo dos últimos 3 anos, até porque eu acho que a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo realmente como você pode trabalhar com ferramentas aqui no mercado financeiro. Então, a minha carteira veio transformando muito desde que eu comecei a investir. Por exemplo, eu tinha, há um tempo atrás, quando eu comecei lá em 2019 a montar minha carteira, eu tinha muitos fundos imobiliários, hoje eu tenho bem menos porque eu tenho priorizado outros ativos com mais risco ali na minha carteira, utilizando, por exemplo, uma estratégia com trend following, que é seguir uma tendência. Mas eu destino um pequeno percentual do meu capital para aquilo ali, para poder operar algumas ações, algumas opções, ativos ali de alto risco também. E foi um deles que, agora em setembro do ano passado, me deu mais de R$ 30.000 em apenas um dia, que foi o trend following com opções. Utilizei uma estratégia com opções ali e realmente consegui ter um resultado melhor. Mas boa parte da minha carteira ainda está em ativos ali de ações de longo prazo. Empresas do setor elétrico, boa pagadores de dividendo, empresas que são realmente consolidadas. Eu não gosto de investir meu dinheiro na parte de ações em empresas que estão, tipo assim, essa empresa que está toda endividada, está passando por turnaround, então, peraí, esse aqui eu não invisto. Eu deixo para poder colocar dinheiro nesses ativos para especular. Então, através do trend follow, eu colocaria um dinheiro ali, por exemplo, vou colocar na Via Varejo ali para operar ela durante um determinado tempo para poder ganhar com a queda, com a alta, aí sim faria sentido para mim. Agora, no longo prazo, eu prefiro empresas consolidadas, empresas que pagam bons dividendos, como eu falei aí, e outra, hoje eu priorizo também definir esses percentuais para poder não assumir risco além do necessário. Então, olha aqui, eu quero ter 70% da minha carteira investida em ativos de longo prazo e 30% para trend following, para poder operar umas opções, umas ações, porque isso também acaba consumindo tempo. Então, 70% do meu investimento está no passivo, focado ali no longo prazo, mas 30% demanda atenção. Eu tenho que estar acompanhando, eu tenho que estar aqui olhando no celular, vendo como é que está o gráfico, acompanhando isso ali de perto. Mas eu vejo que hoje eu consigo ter uma rentabilidade da minha carteira bem melhor fazendo isso aí. Mas também tem os ativos de renda fixa, né? Tem Tesouro Selic ali para poder dar segurança e também dar liquidez. A hora que você precisar de realmente colocar um dinheiro em algum ativo que você encontra abaixo de um preço justo, você está comprando. Mas eu fui, tipo assim, fui montando minha carteira de forma, no início, bem aleatória. Comprava, nem sabia por quê. E aí depois eu fui, peraí, isso aqui não está fazendo sentido, tira fora e vou colocando o que realmente faz sentido. Uma das coisas que eu aprendi também ao longo desse tempo foi lendo, foi estudando, com Peter Lynch, por exemplo. Eu mantinha aquelas ações que estavam em prejuízo na minha carteira por muito tempo, esperando que elas se recuperassem. E aí as que estavam dando lucro, lá eu já ia e vendia. E eu tô fazendo tudo errado, velho. Tem que o que não tá legal, velho, o que não vai voltar, vende, sai fora e vamos voltar, vamos direcionar para o que realmente está dando resultado. Então, hoje eu consigo ter uma rentabilidade boa na minha carteira, mas não me preocupo muito com isso, até porque eu sei que isso, devido ao momento da bolsa, pode impactar mais ou menos a carteira de investimentos, mas eu tenho a minha metodologia bem clara. Hoje eu tenho boa parte da minha carteira ali em Velho Invest, 70% investindo em valor, 30% em trend follow, mais renda fixa, que é em torno aí de 30% da minha carteira. Tá? Tem alguma coisa também em criptomoedas. Tem investido aí, eu acho que no último ano, um pouco mais em criptomoedas também.
Isso que você falou dessas ações em recuperação judicial, né, de qualidade duvidosa, tem gente que investe nesse negócio pro longo prazo, e eu vejo o cara caindo muito naquele gatilho da justificativa, né? Ele fica inventando N motivos porque aquela empresa vai virar, só que ele não tem absoluta Sim. certeza de nada do que ele colocou ali. E às vezes essas pessoas elas vão numa onda, eles colocam dinheiro demais nessas empresas ali, pô, qualidade 100% duvidosa e acaba virando torcida, né, cara? Tem muito O cara isso quer hoje, fazer né? uma o cara tá fazendo uma aposta, né, Bruno. Então, quando você faz uma aposta, às vezes você acha que é aquilo ali que você está fazendo, mas você nem consegue, às vezes, dar uma justificativa. Olha, eu estou comprando essa ação dessa empresa por isso aqui, vai melhorar isso aqui e tal. Não, eu vi um vídeo no YouTube, ou alguém falou aqui, eu tava com um primo meu esse final de semana, e aí ele, ó, Osmar, eu tô acompanhando seus vídeos lá e tal, o que que você acha da Oi? E eu não coloco meu dinheiro lá. Nossa, e da IRBR? Eu falei, também não coloco. Ah, mas e da Via Varejo? Também não. Caraca, velho, nenhuma das ações que eu tenho você tem. Eu falei, não, porque pra mim não faz sentido ter aquilo ali. E se eu tivesse também, tipo, tem que ter um método por trás. Por que que eu tô comprando? Por quanto tempo eu vou manter aquilo ali e a hora de vender? Agora você comprou, provavelmente você nem sabe por que que você comprou. Deve ter visto o vídeo de alguém falando que vai recuperar, que vai triplicar o valor. E aí, tipo, não faz o menor sentido esse tipo de estratégia, né? É melhor não ter, né? Evitar essas Sim, armadilhas aí, mas se você tiver que tenha pouco, né? Que tenha 1%, que tem um negócio ali que se sim, der muito errado, a tua vida não vai acabar, né? É aquela história, exatamente. você pode até investir naquilo que você não conhece, desde que o tamanho seja muito pequeno, que o impacto não seja gigantesco. Mas e aí, cara, tem eleições ano que vem. O que você vai fazer Uhum. com sua carteira de investimento? Vai mudar alguma coisa? Ou você acha que é isso aí, estratégia, vida que segue? E a vida que segue, eu acho que esse tipo de cenário aí não pode impactar a seu investimento de longo prazo. Então, o que eu penso é o seguinte: a minha carteira de longo prazo são ativos que eu manteria ali por no mínimo 10 anos, tranquilamente, que são setores que, independente do governo que tiver, vão continuar trazendo resultado. Ah, pode ser um pouco, pode ser pior, o resultado pode ser impactado, às vezes, por uma nova cepa de vírus, pode ser impactado por uma mudança climática, pode ser impactado por aquilo ali, mas pelo consumo da população, eu acho que vai manter, que é o básico que eu falei que é o setor elétrico, setor de saneamento básico, isso ali para mim não vai deixar de existir. Agora, o que eu faço e que eu acho que eu vou me aproveitar muito é dessa tendência que o mercado está aí de baixa. Eu, por exemplo, estou apostando desde o meio do ano ali, seguindo a tendência de baixa do Ibovespa. Eu estou vendido em Ibovespa mais de 400 ações, isso aí já colocou mais de 10% desse valor no meu bolso. Então, eu vou utilizar mais o trend follow nesse período, porque no momento que muitas pessoas estão ali com medo, estão tirando o dinheiro da bolsa, a gente também está ganhando na queda. Então, é uma estratégia que eu gosto de fazer, mas faço aí, gerenciando bem o risco, para não realmente, como você falou, coloca, se é um ativo de alto risco, coloca um pequeno percentual na carteira, para não tirar fora do jogo. Então, eu vou aproveitar esse momento aí de incerteza política para poder ganhar um dinheiro, porque provavelmente o mercado aí vai estar bem ansioso com o resultado da eleição, enquanto a carteira de longo prazo vai ficar ali como se nada tivesse acontecido. Eu tenho uma opinião sobre esse cenário de eleição, né? Eu acho que hoje tá meio claro, né, quem vai estar lá no segundo turno e tal. E num consenso, acho que o mercado acaba não gostando nem de um nem de outro. E o Sim, mercado é uma máquina de antecipar coisas, né? E como todo mundo já sabe da informação, a informação acaba vindo do futuro para hoje, e impacta já hoje no preço. Então eu sim, acredito ali que a gente está no patamar de preço meio amassado demais. Então, óbvio, eu tenho posições no exterior, eu tenho minha diversificação, mas eu tenho um pouco mais no Brasil nesse momento. Posso estar errado, esse negócio pode cair ainda mais, posso perder dinheiro, tem risco, mas tô com sim. um pouco com essa visão aí, cara. E pensando um pouco nisso, eu peguei uma grana minha ali, eu aproveitei esse momento aí que a gente está com taxas de juros um pouco mais altas e travei numa renda fixa ali de 2 anos para me proteger da minha própria ignorância, né? Porque eu tenho as minhas Uhum. posições e nada me impede como ser humano fazer besteira nesse meio do caminho aí. Então, Com travei da minha certeza. própria ignorância, daqui a 2 anos eu pego aquela grana lá Uhum. e vejo o que eu vou fazer Não, com e aquilo, eu dependendo acho do que cenário. às vezes parece que para investir o dinheiro você precisa de uma estratégia muito avançada. E uma coisa que, por exemplo, eu compro IVVB 11 desde 2018. E desde que eu comecei a comprar, eles falam que tá caro. Naquela época, se eu não me engano, tá em torno de R$ 90, sei lá, acho que era 90, R$ 100. Não tá caro, não compra. Tá caro, não compra. E aí eu fui comprando.
mês após mês, às vezes passava 2 meses, comprava mais um pouco. Durante a crise do coronavírus, lá de março de 2020, foi um dos ativos que mais subiu na minha carteira. E aí, com estratégia simples, um investimento dolarizado, bem diversificado, de fácil acesso na Bolsa de Valores, eu vejo que ali, tipo, é uma possibilidade de você também se proteger desse cenário caótico que às vezes a gente vai passar aqui no Brasil, colocando seu dinheiro lá. Então, é um dos ativos que, tipo, dá mais retorno na minha carteira disparado. E aí é uma coisa que, tipo, você não tem que estar preocupado. Peraí, será que aquela empresa está legal ou não? Será que ela vai ser impactada? Então, eu gosto muito dos ETFs também para diversificar. A carteira de investimento dos meus filhos também é só ETF, porque aí eu vou colocando dinheiro lá todo mês, em vez de deixar na poupança, eu compro 2, 3 ETFs ali para cada um dos dois e pronto. Tá, por longo prazo, tá excelente, vai bater a média do mercado aí, vai dar um grande retorno para daqui 10, 15 anos, quem sabe. Simples que funciona, né? Eu costumo falar nisso, Sim, né? A alocação é muito mais importante do que a escolha dos ativos individuais, né? Então, se você, pô, montar uma carteira, como você falou aí, um ETF Brasil, um ETF exterior, às vezes um tesouro direto ali, pô, a chance desse negócio dar errado é baixíssima, né? Então, sim. o E ainda, simples tipo, você funciona pode muito. colocar um ETF de criptomoedas, se você não quiser comprar uma cripto específica, compra lá na carteira um Hash 11, pronto, já tem uma exposição ao mercado de cripto e sem um único ativo ali também, para dar um pouco mais de volatilidade na carteira. Boa, Osmar, cara, se você tivesse hoje aí, começando do zero, zero dívida, também não tenta a fonte de renda, não conhece ninguém que você conhece, o que você faria para começar hoje do zero aí? Bruno, eu, se fosse para o Instagram, eu buscaria compartilhar algo que pudesse realmente impactar a vida de uma pessoa que está do outro lado. É difícil a gente falar assim do zero, porque a gente tem sempre algum conhecimento ali essencial. Então, eu acho que a gente poderia utilizar a internet, mas não daria um resultado no momento. Então, se eu necessitasse, por exemplo, essa semana eu recebi uma pergunta aqui no meu Instagram, o cara, Osmar, estou endividado, estou negativado, não tenho cartão de crédito, como que eu faço para mudar? E aí eu pensei na hora, eu falei assim, se o cara tá mandando aquela mensagem, ele tem um celular. Se fosse eu, venderia aquele celular, compraria aqui, ó, umas garrafinhas de água, compraria bombom, compraria algo para vender para poder multiplicar aquele dinheiro ali. Tem que iniciar, tipo assim, qual eu iniciaria com algo básico? Eu pegaria, se eu tivesse pelo menos um telefone, eu venderia meu telefone, compraria balinha, bombom, água, alguma coisa para poder vender aquilo ali e transformar aquilo ali de 1 para 2, para 3, para poder realmente começar. Então eu vejo muitas pessoas, como que eu faço? Tipo assim, tem que fazer o básico, tem que começar em algo que você sabe que dá certo. Então, para mim, o básico ali para dar certo é às vezes mexer com a venda. Pegar um produto de 1x e transformar em 2x. Depois pegar mais 2 e transformando e vendendo aquilo ali. Eu fiz isso durante muito tempo. Conheço várias pessoas aqui na internet que começaram assim. Eu lembro, por exemplo, já ouvi várias vezes a história lá do Murilo, do favelado investidor. Tipo assim, eu ia lá no centro e pegava as camisetas lá e tirava foto e eu nem tinha grana para comprar. E punha para vender no Instagram, aí o cara comprava, eu pegava a grana e ia lá e pegava o produto. Então, tipo assim, você tem que se virar. O que Dava não um dá, jeito. o que eu acho difícil, é tipo você passar a vida inteira ganhando um salário mínimo. Eu ganhei o salário mínimo dos 16 aos 18 anos. Depois eu fiquei a maior parte do tempo da minha vida sempre fazendo um trabalho extra, trabalhando ali por fora, para poder ganhar um pouco mais. Mesmo quando eu estava no bombeiro, mesmo quando antes de entrar no bombeiro também, no período de faculdade eu era bolsista, mas eu fazia algum serviço por fora ali para poder melhorar a minha renda. Mas eu acho, Bruno, que tipo assim, começar com vendas, alguma coisa assim básica, para mim seria o caminho para poder iniciar essa mudança aí. Boa, e hoje tem gente até que, pô, tem uma condição ali razoável, pô, tem internet em casa e tudo mais, e não usa um pouco dessa oportunidade, né, que tem de, pô, produzir Sim, conteúdo, né, na internet. Eu tenho a opinião que todo mundo sabe alguma coisa que pode ensinar, né? Por mais que você acha que não sabe, pô, tem sim. alguma coisa ali no fundo que você pode ensinar. Abre a câmera e vai, irmão. Começa, mesmo que seja todo errado, você vai aprendendo no caminho, no mínimo você Vai vai ter treinando. um aprendizado Não, nisso aí. olha a coisa, teve uma coisa que eu fiz também, por exemplo, eu nem falei mais lá atrás, tinha uma pessoa, um conhecido meu, que precisava fazer uma página de internet. E aí eu falei assim, não, eu vou pegar essa página para fazer e aí você me paga. E aí a minha esposa falou assim, mas você nunca fez isso. E eu falei, não tem problema. Aí eu entrei lá no Wix.com e tipo já tinha vários modelos prontos. Aí eu, caraca, isso aqui é muito fácil. E eu sempre tive facilidade de mexer com o computador,
com CorelDRAW. E aí eu, putz, já faço uma logo e já jogo lá no site. E em pouco mais de, eu acho que uma semana, o site estava pronto. E aí eu fui lá e mostrei pro cara, fiz de graça. Falei, ó, tá aqui, isso aqui do site, tá pronto. E aí você me paga o que você achar que tá legal. E aí o cara olhou, putz, velho, o cara me cobrou, sei lá, R$ 2.000 pra fazer uma página, eu vou te pagar aí R$ 500. E eu, putz, velho, R$ 500 em uma semana, tipo, pra mim foi loucura. E aí eu tentei fazer vários, tipo, o negócio nem foi pra frente, porque também eu precisava de ir atrás de alguém. E aí eu falei, não, não vou mexer com isso aqui, mas é uma possibilidade. Você pode pegar algum conhecido seu e falar assim, olha, você tem uma página aí no Instagram? Você tem uma página na internet? Eu vou fazer isso aqui pra você de graça. Eu não vou te cobrar nada. Se você achar que tá legal, você me paga alguma coisa depois. Porque eu acho, pelo menos, eu prefiro gerar valor para depois falar assim, não, então você me dá alguma coisa em troca depois. E eu acho que é uma forma que, tipo assim, é muito simples hoje. Você entra no Wix, cria uma conta, você nem precisa pagar nada, você faz a página inteirinha de graça, depois você fala pro cara, ó, você só paga o registro do domínio, pronto. Perfeito, cara. E, cara, tem algum livro aí que você acha legal? Pode ser sobre investimento, sobre outro assunto. Um livro que você acha legal compartilhar com a Eu vou galera? pegar um livro aqui que eu li já tem um tempo e eu gosto muito dele. O pessoal às vezes não vai ver no podcast, mas está aqui, ó. É Um Homem para Qualquer Mercado, do Edward Thorpe. Conta a história desse cara que foi um físico, matemático, um cara inteligentíssimo ali, que quebrou a banca lá, criando um mecanismo de contagem de carta em Las Vegas e depois levou todo esse conhecimento para o mercado financeiro. Um investidor que tinha sua metodologia lá quântica, né, de números, de filtrar empresas, fazer o Factor Invest e outras metodologias baseadas em apenas números, desconsiderando boa parte ali da estratégia de valor. E eu gosto muito da história dele, da história de vida dele. Ele fala muito mais da história de vida nesse livro do que de investimentos em si. Mas eu gosto muito dele, principalmente porque no finalzinho ele fala lá assim, ó, no final das contas, o que mais vale a pena realmente é curtir a família, curtir a esposa, curtir os filhos, porque o dinheiro às vezes a gente vai perder, vai ficar para os outros, mas os momentos que nós vivemos juntos aí, ao lado das pessoas que a gente ama, realmente é o que é o diferencial aí da vida. Perfeito. Tem alguma frase aí que te marcou, que você gostaria de compartilhar? Pode ser do livro, pode ser da Tem, tua olha cabeça, aqui, pode ser de eu já outra deixo ela coisa. aqui, eu deixo ela direitinho marcada, deixa eu só ver se eu encontro aqui no finalzinho, porque ele fala exatamente disso. E outra coisa, Bruno, esse cara aqui, o Eduardo Thorpe, ele teve contato direto com o Warren Buffett, sabe? E aí, tipo assim, ver momentos que eles estavam conversando e trocando aprendizados, e eu falava assim, putz, véio, imagina a oportunidade que esse cara teve de estar com esse cara aí, que é uma lenda dos investimentos, e trocando experiência, tipo assim, nós estamos aqui conversando, falando de história de vida, mas quem sabe daqui 10 anos, 15 anos, a gente vai olhar lá para trás, putz, olha lá, tive a oportunidade de estar com aquele cara e conversando e aprendendo com ele ali. Olha aqui, a frase final do livro aqui fala assim, ó, não importa o que você faça, aproveite a vida e as pessoas que a compartilham com você. Deixe algo bom para gerações seguintes. É uma frase que, tipo assim, eu tenho tentado viver isso aí, deixando o meu canal no YouTube com informação para que outras pessoas venham amanhã, depois, daqui 10 anos, no Instagram, meus alunos, e vejo que, por exemplo, até nesse podcast, a gente vai deixar boas informações para gerações futuras e compartilhando a vida, momentos bons com as pessoas que realmente a gente quer bem. Perfeito. No fundo é isso que importa, né? Pô, dinheiro Sim, é secundário. Deixa eu tirar uma curiosidade, cara. De onde vem falei. esse nome, cara, hoje? Mar Família 93. Olha isso aí, várias pessoas me perguntaram. Eu já tinha esse nome no meu Instagram antes de começar a fazer conteúdo. Porque eu imaginava o seguinte, eu, tipo assim, eu sempre fui bombeiro e o número do bombeiro na maioria dos estados é 193. E aí eu pensava que, tipo assim, eu era só um. E a minha família, o bombeiro, era muito maior, então era 93. Aí um mais a minha família 93 dava o número do bombeiro, 193. E eu criei isso ali lá, eu acho que foi em 2016, 17, nem lembro exatamente. No meu Instagram ficou aquele nome. Depois que eu comecei a fazer o conteúdo, os caras, não, não mexe não, deixa assim. Todo mundo fala Osmarzinho Família, não sei o quê, então eu falei, deixa quieto esse nome. Não foi algo pensado em estratégia para o Instagram nem nada, mas é da minha Pegou. história também, né? Pegou. Boa. Cara, sensacional tua história. É uma das maiores histórias de superação que eu escutei do pessoal que eu conheço que produz conteúdo na internet. Tenho certeza que você é espelho para muita gente, né? Muita gente se vê na tua história e vê que é possível.
Isso é muito legal. Parabéns por estar compartilhando isso aí na internet. Todo sucesso para você. Que você precisar de mim, é só chamar aí. Bruno, eu que agradeço o convite e durante muito tempo eu tinha até vergonha de falar sobre essas coisas, de falar que eu era uma pessoa endividada, que eu não sabia lidar com dinheiro, mas hoje eu vejo que isso cria muita conexão com essa pessoa que está aí do outro lado ouvindo. Porque o cara também, putz, eu nunca tive isso na minha casa, na minha criação, na minha formação. Então, ver que alguém foi assim, que realmente mudou, pode ajudar. Então, eu, tipo, me reforça cada vez mais, toda vez que eu ouço falar assim, putz, eu gostei disso aí. Pô, Osmar, eu saí dessa dívida e quero continuar melhorando. E poder contar e levar isso aí cada vez mais longe, tipo, é um dos meus objetivos. Agradeço aqui a oportunidade de estar participando aqui, trazendo, né? Espalhando ainda mais essa história aqui nesse podcast. É isso, irmão. Obrigado por ter aceito o convite. Tamo junto. Valeu, brigadão, Bruno. Tamo junto. Valeu.